Boa noite, eu sou o André. Que bom que você está aqui, que bom que a gente pode estar juntos nessa noite. Que bom que nós podemos viver como irmãos e a gente está dentro de uma série que se chama Uns aos Outros. E hoje eu quero ter o privilégio de compartilhar com vocês que juntos somos o corpo de Cristo. Você pode falar isso para o seu irmão que está do seu lado aí? Juntos somos o corpo de Cristo. Para você que está em casa, nos assistindo, participando, agora, durante esse tempo também, que Deus seja contigo, que você possa também sentir a presença desse Deus como sentimos aqui. E eu queria mandar um abraço especial para o meu sogro e minha sogra que estão cuidando dos meus filhos. Amo vocês, vocês são uma bênção na minha vida, na vida da Lid. E filhão, as tuas mãos vão fazer grandes coisas nessa terra. Você é meu parceiro. Aninha, você é uma excelente contadora de histórias. Eu amo ouvir as tuas histórias, principalmente a do sapinho, tá? Que bom que você está aqui. Eu queria que você imaginasse comigo algumas coisas. Eu quero que você imagine algo tão rico, algo tão complexo, algo tão significativo, que nós precisamos de várias alegorias para explicar, autores diferentes em diferentes momentos para tentar trazer à nossa mente limitada a grandiosidade disso. Textos distintos, maneiras criativas de tratar o mesmo assunto. Queridos, nós estamos falando da igreja. A igreja do Senhor Jesus, ela é rica. A igreja do Senhor Jesus, ela é cheia de significado. Ela é super complexa. A igreja de Jesus, ela é assim. Nós muitas vezes nem sabemos como é o funcionamento dessa igreja. Por isso, nós precisamos de várias alegorias para tentar explicar para a nossa mente limitada como é que é essa igreja do Senhor Jesus. Na semana passada, nós começamos falando sobre a igreja como um edifício espiritual. Juntos somos um edifício espiritual, onde Jesus é aquele que sustenta a base, Jesus é aquele que sustenta as paredes, Jesus é aquele que sustenta o teto, e nós somos pedras vivas desse edifício espiritual, em que nós somos alinhados pela vida de Jesus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a igreja como um corpo que se move segundo a ordem de Jesus, que é o cabeça. E essa verdade espiritual está lá em Colossenses 1,18, que diz assim, se referindo a Jesus: Ele é o cabeça de quê? Do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Você vai poder se identificar e perceber hoje a riqueza e o significado, mais uma vez, dessa igreja de Jesus, que você faz parte. E também você vai entender cada vez mais esse uns aos outros. Gente, quem gostou demais, quem foi abençoado por essa orquestra linda que nós tivemos aqui? Rapaz, levanta a mão aí, dá uma salva de palmas para esses homens de Deus aí, mulheres de Deus. Gente, isso só aconteceu porque eles hoje disponibilizaram o tempo deles, os talentos deles, as habilidades que Deus deu para nos servir, para nos abençoar. Gente, o Silvestre veio lá de São Paulo, é isso? Para nos abençoar com uma música linda que tem tudo a ver com o que Deus quer falar com a gente hoje. E ele falou que ele é casado com a Adri, né? A Adri, gente, é uma médica, mas final de semana, quando ela estava aqui no sul com a gente, final de semana ela era ministra do louvor no Ministério Infantil, com a gente lá, né? E por muito tempo fez isso, uns aos outros. Deus quer usar a tua vida. Deus quer usar a tua vida na vida do teu irmão. Eu queria ler um texto contigo. Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, e a gente vai ler do verso 12 até o verso 27. 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler do verso 12 até o 27, a versão que eu estou usando é a NVI.
Olha, o texto diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo. Assim com respeito a Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros que nos são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Feche teus olhos, eu quero ter o privilégio de orar contigo. Deus, a gente é tão grato pelo privilégio de entendermos que nós somos o teu corpo. Deus, obrigado porque, mesmo não compreendendo toda o significado profundo desse texto, o Senhor nos convida, Deus, para nos chegarmos ao Senhor e para sermos o reflexo do Senhor nessa terra. Pai, eu peço, abre o nosso entendimento hoje para entender que nós fazemos parte do corpo do Senhor e que nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor Jesus como cabeça desse corpo. Deus, o Senhor conhece quem eu sou e as minhas limitações agora. E eu peço, Deus, me ajuda, Deus, a compartilhar com os meus irmãos com a mesma força que o Senhor falou ao meu coração. Deus, em nome de Jesus eu peço isso. E a igreja do Senhor Jesus diz, amém. Sabe, quando a gente olha para esse texto de Paulo, a gente vai ver algumas expressões repetidas. Nós vemos ele falando muitos e vemos também ele falando um só. Ele utiliza essas expressões para ilustrar o funcionamento do corpo, em que nós somos muitos membros, mas estamos em um só corpo. Um corpo humano, ele possui muitos membros, e cada um desses membros tem a sua função nesse corpo. Todos têm uma função que visam abençoar o próprio corpo. Em Romanos capítulo 12, versículos 4 e 5 diz assim, assim, cada um de nós tem um corpo com muitos, o quê? Membros. E esses membros não exercem todos a mesma função. Assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um só corpo, e cada um está ligado uns aos outros. No corpo existem muitos membros, mas todos fazemos parte de um só corpo. Perguntas que não querem deixar calar. Você está conectado no corpo de Jesus? Qual é a sua função nesse corpo? O que pela vontade de Deus Ele entregou como função para você? O que Ele entregou nas suas mãos para você realizar para Ele? Como que a igreja começa a funcionar como esse corpo? Eu quero ver algumas verdades espirituais sobre o funcionamento da igreja como um corpo. E a primeira delas é que nosso lugar no corpo foi escolhido por quem? Por Deus. O texto bíblico diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos.
Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse ouvido, onde é que estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo o quê? A sua vontade. Querido, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, se em algum momento você abriu o coração para Ele e disse assim, Deus, eu preciso ser recebido pelo Senhor como filho, e eu quero que o Senhor me lidere, coordene a minha vida, você automaticamente entrou para o corpo de Jesus. Você começou a fazer parte desse corpo, você se tornou membro, e o membro é parte de um conjunto, é parte de um todo. O membro é aquele que entende que faz parte de algo maior. O membro é aquele que compreende que tudo que faz tem relevância para o todo. Como membros do corpo, não só fazemos parte desse corpo, mas também temos uma parte para fazer nesse corpo. Você tem algo para fazer. Qual é a tua parte? Qual é a tua parte? O que Deus te chamou para fazer? O filósofo Demócrito, também conhecido como pai das ciências modernas, ele disse: falsos e hipócritas são aqueles que tudo fazem com palavras, mas na realidade nada fazem. Sabe, na igreja do Senhor Jesus, as palavras e conceitos, elas precisam se tornar em ações que refletem a igreja do Senhor Jesus. Ações que refletem o cabeça da igreja, que é Jesus. Na igreja como corpo, o que se destaca é a nossa ação em servir ao cabeça, que é Cristo, e ao servir como Jesus. Na igreja corpo, a nossa responsabilidade e o nosso privilégio é ser membro e servir. Pensa comigo, o que pode estar te impedindo de servir como Jesus? Existem pelo menos duas possibilidades. Talvez o que está te impedindo de servir como Jesus seja uma vontade de apenas ser servido. Ou talvez um olhar de incapacidade que muitas vezes temos sobre nós. Eu vou tentar explicar esses dois conceitos, mas antes eu preciso lembrar você uma coisa. O teu lugar, o nosso lugar, foi escolhido por Deus. E Ele é indispensável nesse corpo. O teu lugar é indispensável nesse corpo. Nosso lugar foi escolhido por Deus e é indispensável. E ele fala, Paulo continua dizendo, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo, e o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Gente, no corpo de Jesus eu não posso olhar para o meu irmão e dizer assim, cara, você é descartável, vai embora, não preciso de você. Ninguém pode olhar para mim e dizer, não, a gente não precisa de você, pode ir embora. Todos são indispensáveis. Mas se todos são indispensáveis, se todos são importantes e têm um lugar nesse corpo, por que quando a gente pensa na igreja como um corpo que serve e que apresenta Jesus para essa terra, por que a gente tem que fazer campanha para alguém ir lá separar a tampinha? Por que a gente ainda tem que fazer um agito para levantar pessoas para servir nos ministérios? Por que de alguma maneira a gente tem que estar o tempo todo lembrando que nós temos que servir? Eu quero ver duas possibilidades que podem estar impedindo você de ser corpo de Jesus nessa terra e ser membro desse corpo. Talvez seja a nossa vontade de ser servido. Talvez existam pessoas aqui que já se entregaram muito por Jesus, já se entregaram muito pela sua igreja, e agora de alguma maneira imaginam que podem descansar. Pessoas que talvez pensam, não, vamos deixar um pouquinho isso para os outros, eu já fiz a minha parte, agora é os outros, agora é os mais velhos, mais novos. Olha só o que a palavra de Deus diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no seu tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Querido, enquanto você está vivo, Deus tem algo para fazer com você e através de você. Se você está vivo hoje, Jesus quer usar você como membro desse corpo.
Enquanto você está aqui, vivo, tem sangue pulsando nas tuas veias, ar nos teus pulmões, coração batendo, Deus quer usar você. E não é a presença dos teus cabelos brancos ou a falta deles que vai fazer com que o Espírito de Deus se mova em você. Não deixa para outros a tua parte, porque Jesus quer usar você. A Lid tem mania de, para todo o ensino que ela quer fazer com as crianças, Deus tem dado uma habilidade para ela de escrever livros. Então ela tem uma série sobre várias coisas, né? Sobre o corpo. Ela tem uma série de livros que ela está escrevendo sobre o corpo. A gente ainda não conseguiu editar esses livros, mas um dos livros que ela escreveu para ensinar para o Felipe sobre a importância do corpo é A Greve dos Pés. E aí nesse livro, A Greve dos Pés, ele conta rapidamente, resumidamente, que houve uma greve dos pés. E os pés se revoltaram porque eles estavam cansados de sempre ter que caminhar e suportar todo o peso, enquanto as mãos se beneficiavam com sabonetes cheirosos, com perfumes cheirosos, e os pés estavam lá trabalhando, caminhando. E aí então eles resolvem fazer uma greve dos pés. E numa bela manhã a cidade para, porque todos os pés resolveram ficar na cama até mais tarde. E nenhum dos pés queria mais se movimentar. E aí na história diz que já eram 8 da manhã e o corpo queria dizer, vamos lá. E o pé dizia, não, estou aqui descansando. Vão vocês fazer a parte de vocês. Eu já fiz a minha parte. Mas aí diz que em uma casa, de algum lugar daquela cidade, um bebezinho começou a chorar. E aquele bebezinho começou a chorar. E naquela casa tinha uns pezinhos bem pequenininhos, que eram do irmão daquele bebê. E aí os pezinhos daquele irmão do bebê começaram a ficar incomodados com o choro daquela criança. E eles começaram a perguntar, será que a gente levanta? Será que a gente sai da greve? Será que a gente vai lá e acorda e acude o bebê? E aí os pés dos mais velhos que estavam lá diziam, não sai da cama, hein? Não sai da cama. Mas aí em algum momento, os pezinhos jovens disseram, nós não podemos suportar. E eles romperam a greve dos pés, e eles atenderam o bebê. E naquela hora, todos os outros pés viram a importância deles na cidade, e todos eles resolveram quebrar a sua greve e servir, fazendo a sua parte. Você já imaginou se isso fosse uma verdade? Você já imaginou como muitas vezes na igreja nós ficamos vivendo desse jeito? E a gente fica dizendo, não vou fazer essa minha parte, eu não vou fazer isso é muito difícil, deixa para outro. Se nós funcionamos como corpo, existe uma parte que é nossa. Se por um lado existem aqueles que já serviram muito, e estão cansados de servir, e acham que não é mais para eles esse negócio de servir, e estão começando a gostar de ser servidos, existem aqueles que entraram no corpo de Jesus, mas eles já entraram assim, sendo servidos. E aí eles então estão acostumados. E eles dizem, rapaz, é muito bom vir para cá, tem uma orquestra, gente, coisa boa, eu não preciso nem mais ler a Bíblia, todo domingo eu venho para cá e alguém me explica ela. E ele está gostando de ser servido, ele é aquele cristão 3S, salvo, sentado e satisfeito. Ele está só assim, e ele vive assim, e ele está feliz assim. Só que eu quero te dizer, meu irmão, não existe satisfação maior do que você entregar a sua vida ao teu Deus e deixar que Ele conduza o teu ser. Sabe, hoje é um dia que a gente acorda, eu e a Lídia, dizendo assim, é o melhor dia de todos. Hoje a gente começou os cursos na IBMS. Então teve curso 8 da manhã. Gente, tem gente que acorda para fazer curso 8 da manhã de domingo, né? Glória a Deus, é muito bom. E a gente teve então uma celebração, e depois nós tivemos um curso às 4 da tarde, e tem gente que vem às 4 da tarde para fazer curso, e aí depois nós temos uma celebração, e hoje é aquele dia que eu chego, deito em casa, tomo aquele banho, boto aquela chinela em casa e digo assim, Deus, obrigado porque eu fiz o que o Senhor me mandou fazer. Queridos, não tem satisfação maior do que essa, de você poder descansar sabendo que tudo que Deus te mandou fazer, você fez.
e fez porque Ele mandou. Gente, as duas ideias, embora por razões diferentes, elas demonstram a mesma motivação egoísta. Eu quero ser servido, agora é a minha vez de ser servido. Mas é importante saber que a nossa ambição egoísta em ser servido não nos impede de fazer parte do corpo e nem de receber os benefícios do corpo. Mas a nossa ambição egoísta em ser servido nos impede de fazer a nossa parte no corpo. Nossa ambição egoísta em ser servido não nos impede de fazer parte do corpo, mas nos impede de fazer a nossa parte. O que pode estar te impedindo de servir no corpo de Jesus? Talvez seja o teu olhar para as tuas incapacidades. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós julgamos que somos dispensáveis. Achamos que, não, se eu não for, ninguém vai fazer falta. Pensa na tua célula. Friozão lá fora. Aí tu diz, não, acho que não vou, não tem problema. Eu vou toda quarta. Mas quando você vai, faz falta. Você não vai, faz falta. As pessoas esperam por você. Mas nós julgamos muitas vezes que a nossa parte no reino pode ser feita por outra pessoa, ou que existe alguém melhor para fazer em nosso lugar. Sabe quando eu estava com 23 anos, eu contei isso algumas vezes aqui, mas eu preciso contar de novo. Quando eu estava com 23 anos, Deus começou a falar muito comigo, a partir da minha leitura na Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia por uma razão errada, mas Deus usou. Eu comecei a ler a Bíblia porque tinha um professor que ficava perguntando, o que diz em tal lugar? O que diz em tal lugar? O que diz lá em João 3,16? Nem esse eu sabia, mas ele ia perguntando. E aí eu comecei a dizer assim, cara, eu vou começar a ler a Bíblia só para responder para esse cara. Só que aí eu comecei a ler a Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia. E Deus começou a falar ao meu coração. E Deus começou de alguma maneira mexer comigo, de uma maneira que ainda hoje eu me emociono quando eu lembro do Senhor falando comigo. Deus começou a falar comigo de tal maneira que em muitos momentos eu não podia ler alguns textos. Eu começava a ler e eu fechava a Bíblia porque eu não aguentava o que Ele estava me mostrando e o que Ele estava me pedindo para fazer. Textos como João 4:24, quando Ele diz, olhem os campos que já estão brancos, prontos para a ceifa. E Deus dizia para mim, levanta André e faz alguma coisa. E eu dizia, não Deus, eu não. E durante aquele ano em que eu estava com 23 anos, Deus falou várias vezes comigo. E eu lembro de uma vez em que eu fui para a celebração e eu estava servindo lá na escala da mesa de som da minha igreja em Rio Grande. E o culto estava acontecendo normal, como esse aqui. Tudo normal, como sempre aconteceu. Mas aí, em determinado momento, meu pastor pegou o microfone e ele disse assim, olha, Deus está me mandando ler um texto hoje. E ele abriu a Bíblia dele em Juízes, capítulo 6. E ele disse assim, leu a história de Gideão. Depois que ele terminou de ler a história de Gideão, ele disse, olha, Deus está chamando homens hoje para o ministério. Deus está convocando pastores, homens que vão se levantar e entregar a sua vida para serem pastores no reino do Senhor. E Deus está me mandando dizer, homem, vai nessa tua força e se levanta para Deus. Eu queria que agora levantem-se os homens que foram tocados por Deus para serem pastores. Gente, quando ele falou isso, parecia que não tinha mais ninguém, só o meu pastor e eu. Deus estava falando comigo. Mas aí, quando eu estava me preparando para me levantar, 2 homens se levantaram. E eu olhei para aqueles homens que se levantaram e eu disse, Deus, usa eles. Usa eles. Usa eles no meu lugar. Naquele momento eram as minhas incapacidades falando, aqueles homens eram homens muito melhores do que eu. E eu estava olhando para eles e dizendo assim, Deus, eu não posso fazer isso que o Senhor está me pedindo. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Mas Deus insistiu comigo. E você sabe o final da história porque eu estou aqui. E eu também quero insistir contigo hoje. Eu também quero dizer para ti hoje que Deus quer usar a sua vida. Não importa se você tem medo, não importa se você olha para você e acha que você não é capaz. Deus quer usar a tua vida, o seu lugar no corpo foi escolhido por Deus e a sua vida é indispensável no que Deus quer fazer nessa terra. Por isso você está vivo.
Por isso Ele ainda não ceifou você daqui, porque Ele quer usar a sua vida hoje. E a igreja do Senhor funciona como um corpo, quando cada membro entende o seu lugar e começa a servir nesse corpo debaixo da ordem e do comando de Jesus. E isso, queridos, me leva a mais uma verdade espiritual. Nosso lugar no corpo existe para manifestar o plano de unidade que Deus tem na terra. O texto diz, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E aí ele vai falar que todos nós precisamos cuidar uns dos outros. Semana passada eu estava orando, e eu estava pedindo a Deus ajuda para entender esse texto. E eu disse, Deus, tem algum mistério nesse texto que eu ainda não entendi. Tem alguma coisa que eu não percebi. E aí Deus foi lá e me levou, eu estou aprendendo, né? Que a gente, quando ora, a gente precisa orar e depois ficar em silêncio. Porque em algum momento o Espírito vai falar com você também. E Ele vai dizer algo para você, e Ele vai sussurrar alguma coisa no teu coração. Então você precisa falar com Ele e depois ficar quietinho. Porque Ele vai falar alguma coisa. E eu orei, e eu pedi, Deus, me ajuda a entender esse texto. E depois que eu terminei de orar, Ele falou assim, Salmo 133, 1. Você sabe o que está escrito lá? Então você vai começar a ler a Bíblia para me responder, né? Mas Salmo 133, versículo 1 diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. E aí eu falei assim, não Deus, eu vou pregar no outro texto. Esse texto aí não está funcionando. E ele disse, não, é esse texto. Olha esse texto. E aí quando eu fui olhar para esse texto, eu fiquei mais confuso ainda, mas o Espírito começou a me ensinar. E Ele começou a me ensinar que a igreja, funcionando como um corpo, é um mistério que Deus vem há muito tempo tentando explicar para o povo dele. E Ele tem ilustrado isso nas histórias da Bíblia que Ele escreveu, nas páginas do livro que Ele nos deu para entendermos como é que funciona a igreja. E você sabe que Israel estava e foi escravo no Egito. E Deus chamou Israel para ser seu povo. O povo de Deus já havia recebido uma missão de ser uma bênção na terra. O Salmo 133, ele descreve o processo de unção de um sacerdote, usando a figura de Arão. Você sabe quem era Arão? Arão era irmão de Moisés. E quando Deus chama Moisés para falar ao povo, a Bíblia diz que Moisés olha para suas incapacidades e ele diz, Deus, eu não posso falar, eu não sei falar, eu não tenho como ministrar, eu não tenho como dizer nada. Então Deus diz, eu vou mandar o seu irmão Arão, que agora seria a boca de Moisés, enquanto Moisés ouviria Deus. Moisés seria o ouvido de Deus e Arão a boca de Deus para o povo. Eram dois homens funcionando como um só corpo, debaixo de uma visão e de uma missão de Deus, onde cada um deles era extremamente importante e era indispensável para cumprir a sua parte no corpo, na igreja, no povo de Israel, e levar aquele povo a cumprir a sua missão. Quando nós vivemos em unidade, como um só corpo, embaixo do cabeça que é Cristo, nós podemos cumprir a nossa parte como povo e esperar que bênçãos sejam derramadas sobre nós. Porque o final do Salmo 133 diz que no meio da unidade do seu povo, Deus ordena a sua bênção. Servir como um só homem, como Moisés e Arão, é um mistério que hoje a igreja é convidada a realizar e a demonstrar publicamente. E quando nós olhamos para essa história de serviço de Deus entre Moisés e Arão, nós também podemos perceber algo positivo, que é o que eu já mencionei. Cada um deles tinha uma parte para fazer com que o povo de Deus chegasse a cumprir a sua missão. Moisés ouvia, Arão falava. Cada um deles tinha o seu papel, mas tinha algo negativo também. Arão, em Números capítulo 12, versículo 2, ele questiona o seu propósito e o seu lugar em servir dentro da missão de Deus. Questionando o que Deus o chamou para ser e o que Deus o chamou para viver. E ele diz, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também ele não tem falado por meio de nós? Era ele e Miriam, a sua irmã, questionando.
Mas a Bíblia diz que o Senhor ouviu eles questionando a liderança dele, e eles questionando o seu lugar como povo de Deus. Queridos, na igreja de Jesus, nós vemos muitas vezes essa mesma realidade. E eu estou dizendo que nós vemos muitas vezes, porque muitas vezes acontecem do mesmo jeito, as divisões no corpo de Jesus, na igreja do Senhor. Muitas das divisões entre igrejas acontecem porque alguém começa a olhar para a sua função no corpo e questionar o seu lugar. E começar a questionar e dizer assim, não, mas por que eu estou aqui? Por que eu não estou lá? Por que não estão fazendo o que eu estou mandando? Por que de alguma maneira estão fazendo desse jeito? E aí começam as divisões. Em Gálatas capítulo 5, versículos 13 a 15, diz assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vossa carne. Ao contrário, sirvam-se uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume em um só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Muitas vezes, como corpo de Deus, nós mais nos machucamos do que nos ajudamos. Nosso lugar no corpo existe para manifestar o plano de unidade daquilo que Deus quer fazer nessa terra. Você faz parte desse corpo. Você faz parte desse corpo. Qual é a sua parte? O que você precisa fazer para se tornar membro efetivo desse corpo? Nossa importância está em fazermos parte, em sermos membros, e não no que nós fazemos. Quando nós estamos unidos como irmãos, onde cada um faz a sua parte, onde nós não ficamos questionando mais o nosso lugar, mas aceitamos a vontade de Deus, aí sim nós funcionamos como o corpo de Deus. E Deus não só aprova, como também vai ordenar sua bênção sobre nós. Mas não podemos esperar a bênção, enquanto estamos nos questionando, nos ferindo, nos maltratando mutuamente. Nosso lugar no corpo foi escolhido por Deus e é indispensável. Silvestre, pode vir para servir comigo já. Nossa vontade de muitas vezes sermos servidos, ou nosso olhar para as nossas incapacidades, podem estar nos impedindo de encontrar o nosso lugar. Nosso lugar no corpo existe para manifestar esse plano de unidade de Deus, onde nós podemos servir como um só corpo, onde de fato e de verdade, nós vivemos como um corpo que se ajuda. Mas nós perdemos a oportunidade de servir quando começamos a questionar o nosso lugar. E quando começamos a questionar o lugar dos outros também. O espaço que Deus confiou a outros. Por isso eu queria dizer para você, encontre o seu lugar nessa igreja. Ocupe o seu lugar nessa igreja. Ocupe o seu lugar como membro dessa igreja. Porque Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Alguns anos atrás eu tive que pedir perdão para o meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo. Quando eu tinha 12 anos, o meu irmão é 5 anos mais novo do que eu. Quantos anos ele tinha? 7. Gente, é impressionante, eu acho impressionante como tem gente que pensa rápido matematicamente, né? Mas, hoje eu nem terminei de falar 5, já tinha alguém dizendo 7. De manhã, né? Mas quando eu tinha 12 anos, eu estava em casa, né? Junto com meu irmão, numa tarde, brincando com ele. E a gente estava pegando umas almofadas que minha mãe fez, e a gente estava jogando um para o outro, assim, aquelas almofadas. Um no outro, na verdade. Coisa de irmão. E a minha mãe trabalhava num salão que era a garagem da nossa casa. E a gente estava lá brincando na sala, que era a parede com aquela garagem com o salão da minha mãe. E eu lembro que eu estava jogando aquela almofada, gente. Eu peguei aquele dia, eu peguei a almofada assim, sabe? Eu me atirei assim na cama dele, porque a nossa cama ficava na sala também. Então a nossa sala era muito louca, era cama, quarto, era tudo. Mas eu peguei aquela almofada e eu joguei assim, ó. E eu vi aquela almofada vindo assim, ó, para pegar no meu irmão assim. E a minha mãe tinha uma centrífuga da enxuta, que parecia um R2D2, assim, redondinho.
Não sei quem teve isso, né? Mas era assim, aquela enxuta ela só funcionava quando a tampa fechava, e naquela hora a tampa estava aberta, e quando eu joguei assim, a almofada, eu vi o meu irmão assim, ó. Meu irmão usava óculos, né? Era muito engraçadinho, muito bonitinho, ele usava óculos assim, e ele estava atrás bem da enxuta, e aí aquela almofada foi indo, e daqui a pouco pegou na tampa da enxuta, quebrou a tampa da enxuta, e aí fez um barulhão assim, e naquela hora minha mãe chegou e gritou assim, o que está acontecendo aí? Gente, esse era o princípio das dores lá na nossa casa. Quando minha mãe falava assim, o que está acontecendo aí? E logo em seguida ela dizia assim, ó, espera um pouquinho para as clientes que eu vou dar uma olhada neles. Gente, era certo que alguma coisa terrível ia acontecer com a gente. E naquela hora então eu resolvi pensar rápido. E enquanto a minha mãe estava dizendo essa última frase, eu corri para o banheiro, que era perto da sala. E eu corri para aquele banheiro, liguei o chuveiro, e eu vi o meu irmão entrando embaixo da cama. E eu fechei a porta e fiquei olhando pela fechadura, e eu vi a minha mãe chegando, e ela foi até o quarto dela, e ela voltou, e o meu irmão apavorado lá embaixo da cama, daqui a pouco ela se agacha, e eu comecei a ver a minha mãe arrastando o meu irmão pela orelha, debaixo da cama. E o meu irmão gritando, foi ele, foi o André, foi o André. Então naquela hora eu tive que pensar rápido. Então gente, o chuveiro estava ligado, eu tirei a camisa, peguei uma toalha, enrolei a toalha na cintura, e eu fui correndo até a porta, abri a porta rápido e disse assim, mãe, o que está acontecendo? E aí logo em seguida eu disse para minha mãe assim, poxa mãe, a gente não pode nem tomar um banho em paz nessa casa. Ai gente, naquela hora a minha mãe disse assim, calma filho, vai lá, termina o teu banho, é o teu irmão, ele está aqui aprontando, quebrou minha máquina, não sei o que, começou a xingar o meu irmão, e o meu irmão dizendo, foi ele, e eu fui indo para o quarto, ouvindo um grito abafado do meu irmão, foi ele. Um dia eu estava contando essa história, que nem eu contei para vocês como uma vantagem, e todo mundo estava rindo como vocês riram comigo aqui, mas a Lídia estava presente. E ela estava assim, com essa carinha assim, olhando, né? Mas em algum momento na história ela fechou o sorriso. E aí depois em particular, porque ela é uma mulher sábia, ela me chamou em particular e disse assim, André, você já pediu perdão para o teu irmão? E eu disse não. Aí ela disse assim, porque você não agiu como o irmão mais velho deveria agir. Você não agiu como um irmão. Há 3 anos atrás eu pude ter o privilégio de pedir perdão para o meu irmão por essa história. Eu estava com meu filho de 2 anos na época no colo. E o meu irmão é maior que eu hoje. Né? Um cara grandão, assim, forte. E a gente estava no meio do shopping, ele estava se preparando para ir embora. E eu chamei ele e disse assim, mano, eu preciso te pedir perdão. Eu preciso te perdão, você lembra dessa história? E ele disse, lembro. E ele já tinha escutado aquela história várias vezes, comigo contando sobre ele. E eu disse assim, mano, eu queria te pedir perdão, porque eu não agi como teu irmão. Na verdade, eu te usei como um escudo para me beneficiar. E eu queria te pedir, eu estou aqui com meu filho no colo. E eu queria dizer que eu estou envergonhado pelo que eu fiz. E cara, pensa num cara grande, emocionado. Era o meu irmão. E aí, sabe, eu fui entendendo e fazendo a leitura de por que durante toda a adolescência dele, nós ficamos muito afastados, nós fazíamos brincadeiras juntos, nós jogávamos juntos, mas quando era coisa de abrir o coração, ele dificilmente abria comigo. Sabe por quê? Porque para mim, para ele, eu era aquele irmão que ia sempre tentar sair ganhando sobre ele. Como igreja, muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos irmãos que se ferem mutuamente, que se machucam mutuamente, que estamos o tempo todo tentando ganhar em cima dos nossos irmãos. E eu gostaria que hoje você parasse e pensasse em como você tem sido irmão nessa terra. Sabe, a Bíblia fala que a igreja do Senhor Jesus, ela é um reino de irmãos, que funciona como um corpo.
Na história com o meu irmão, eu usei uma toalha para tirar proveito dele. Mas você sabe que existe uma outra história. Uma outra história. Em que uma toalha foi usada também. Ela foi cantada para você nessa noite. A Bíblia vai dizer, em João capítulo 13, que Jesus, quando chegou diante dos seus alunos, dos seus aprendizes, daquelas pessoas que ele ensinava como mestre, ele se enrolou numa toalha e ele lavou os pés deles. E ele disse: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e bem o fazem porque eu o sou. Mas sendo mestre, eu me fiz servo de vocês e lavei os pés de vocês, para que vocês façam a mesma coisa que eu fiz para vocês. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Sabe, eu gostaria de te desafiar hoje a você usar a toalha para começar a servir o teu irmão, para começar a ser uma bênção nessa terra, para ocupar o teu lugar como membro desse corpo, para assumir o teu papel nesse corpo de Jesus, que é lindo, maravilhoso, mas que não funciona com a tua ordem e com o teu comando, nem com o meu comando. Um corpo que se move por uma ordem e um comando do cabeça, que é Cristo. E eu quero te convidar a servir nas necessidades que você perceber e agir nessas necessidades. E queridos, quando eu olho para a minha história, eu tenho N histórias de amor que eu recebi de uns aos outros. Eu lembro de momentos em que não tínhamos nada para comer em casa, e daqui a pouco batiam alguns irmãos, numa época em que meu pai estava desempregado, e eles bateram na nossa casa. Quando a gente abriu a porta, eram comida e mais comida chegando, enchendo a mesa da nossa casa, coisas que nós nem comprávamos, nós nem cogitávamos ter. Esse é o poder de uns aos outros. Lembro de estar no hospital, esperando pela resposta da cirurgia da Aninha, da minha filha, e eu lembro de estar das 8 da manhã até a 1h40, e muitos irmãos largaram a sua agenda pessoal, o seu trabalho, largaram o que estavam fazendo para estar o quê? Comigo, com a minha família, orando conosco. E esse é o poder de uns aos outros. Queridos, veja uma necessidade e haja pelo poder de Deus para atender essa necessidade. De maneira prática, talvez hoje Deus vai colocar pessoas na tua mente, pessoas pelas quais você tem que ligar, pessoas pelas quais você tem que ligar e dizer assim: olha, Deus mandou dizer que eu te amo, mas mais do que eu te amo, Deus te ama, e Ele tem um plano para você. Talvez você vai lembrar de determinada família, talvez o Espírito de Deus vai colocar nome de famílias no teu coração, famílias que você talvez vai chegar para abençoar. Talvez você vai chegar lá e vai dizer assim: cara, Deus mandou eu te pagar uma conta, eu não sei qual é, mas Deus mandou eu pagar. Sabe, há uns 2 meses atrás, a gente está correndo atrás com uma equipe de cursos, para comprar TVs para botar nas salas nossas dos cursos. A gente estava ainda com umas TV de tubo, quadradinha, né? Aquelas quadradinhas com um tubo maior, gigante lá. Algumas demoravam para inicializar, a gente ligava meia hora antes, que é para ela esquentar. Então a gente estava precisando já disso. Há 2 semanas atrás, né, ou talvez um pouco mais, eu recebi uma resposta do financeiro. A gente foi lá, fez 3 orçamentos, mandou para eles: gente, precisamos comprar, e recebemos uma resposta: olha, não tem como comprar. Aí na sexta-feira agora, estava saindo de casa, e aí a Lid falou assim: amor, a gente estava preparando os cursos, né, a aula dos cursos, e a Lid falou assim: amor, e as CVs, né? E eu disse assim: amor, Deus vai fazer alguma coisa. Deus precisa fazer alguma coisa. Mas eu vim para cá, eu estou sentado. Vocês conhecem o Anderson, né? Todo mundo já conhece o Anderson? O Anderson é o responsável pela nossa segurança. O Anderson também é um servo entre nós. Essa cadeira que você está sentada foi alinhada por ele cuidadosamente. Então, quando você sair daqui, procure deixar bem alinhado. Você está ajudando o Anderson. E o Anderson nos apoia, ajudando as salas, separando salas, cuidando dessa parte de logística. E aí eu estou lá conversando com um adolescente, o Anderson chega esbaforido, daquele jeito dele, né, gigante, e ele chega assim: ô André,
arrumei todas as salas, André, e aí agora acontece isso aí? Pô, vem um monte de TV aí, tem que botar de novo lá. Aí eu disse, que TV, Anderson? E ele, as TV, cara, as TV. Aí eu disse, que TV, Anderson? Aí ele vai lá e mostra essa foto aqui, queria que você visse. Chegou sexta-feira para nós. Cara, 3 TVs, um kit de TV, DVD, mais suporte. E estava escrito assim, aos cuidados do André e Lid. Gente, eu tive que fazer uma live na hora para a Lid, para mostrar para ela o que Deus estava fazendo. Gente, Deus respondeu uma oração nossa. Cadê a equipe de curso? Cadê o pessoal que serve aí nos cursos? Ó, essa galera estava toda pedindo isso. E gente, Deus respondeu a nossa oração. Mas como é que Deus respondeu essa oração? Deus respondeu através das mãos de alguém que a gente ainda nem sabe. E sabe, a gente estava precisando de 7 kits para montar todas as salas. Hoje pela manhã chegou um outro irmão e disse assim, olha, Deus mandou eu doar os outros 4. Então a gente vai ter kit para tudo isso. E talvez você está aqui hoje e você está pensando assim, cara, mas Deus está pedindo para me fazer alguma coisa. A gente ainda precisa de 3 Apple TV. Então, se você quiser abençoar, pode abençoar, tá? Mas Deus faz dessas coisas, Deus responde orações, Deus se move, Deus se mexe, mas Ele usa pessoas, e Ele quer usar a tua vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. O texto bíblico diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Deus está convidando a igreja dEle a viver nessa terra como um corpo que responde ao que Ele pede. Feche teus olhos, eu queria orar com você. Deus, obrigado, Deus, porque nós podemos ter o privilégio de não apenas sermos inseridos em um corpo, em um grupo, mas nós temos o privilégio de fazer parte e de sermos convidados e desafiados pelo Senhor a fazer a nossa parte. Deus, eu peço que o Senhor agora possa estar incentivando espiritualmente os meus irmãos aqui a se moverem para aquilo que o Senhor pediu, a se moverem para aquilo que o Senhor quer. Deus, que o Senhor possa estar conduzindo a tua igreja através do corpo do Senhor, que o Senhor preparou aqui, que somos nós. Deus, nós somos membros uns dos outros. Pai, nos ajuda a abençoarmos e sermos uma bênção para cada um de nós. Uma bênção que nós podemos dividir uns com os outros, através de uma oração. Talvez para muitos de nós, Deus, o Senhor vai colocar o nome de alguém para simplesmente a gente chegar, abraçar e perguntar como é que essa pessoa está. Talvez para outros o Senhor vai desafiar a pagar um jantar e a levar alguém para descansar. Deus nos usa como teu corpo nessa terra. Pai, nós queremos de fato e de verdade sermos teus servos e agirmos como teu corpo. Pai, usa a tua igreja. Eu queria desafiar você que está aqui a dizer, Deus, eu quero servir como membro desse corpo, e eu quero me comprometer com o teu corpo, Jesus, nessa terra, fazendo a minha parte, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, e que você possa sair daqui nessa noite, cheio desse coração de Jesus, que faz bater e faz nos levar a fazer a nossa parte. Sabe, tinha uma canção antiga que não sai da minha cabeça, mas essa canção diz assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Você pode olhar para o seu irmão e dizer isso? Preciosa é a nossa cor. Nós somos o quê? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer